Agora a gente de fato entra nas leis de Newton. Qual é a primeira lei de Newton, afinal? A primeira lei de Newton vai dizer o seguinte, veja só. A velocidade de um corpo permanece inalterada, ou seja, ela não muda de maneira alguma, a menos que uma força atue sobre ele. Ou seja, a força resultante não é nula, né? Isso que significa força atue. Mas a velocidade de um corpo permanece inalterada, a menos que uma força atue sobre ele. Então você tem uma coisa lá se movendo a uma certa velocidade. Se não houver nenhuma força, a velocidade vai se manter igual. Ele não muda de velocidade. E aí, olha o Newton aqui, ó, olha só que figurinha bonita. O que está parado só se move se alguma coisa mover. Isso é uma forma mais simples de você entender a primeira lei de Newton. E tá certo, né? Se você tem uma coisa que está parada, essa coisa só vai se mover se alguma outra coisa interagir com ela, se empurrar ela, de exercer força com ela, tá? Que exemplos a gente tem desse fenômeno, né, da primeira lei de Newton? Que exemplos a gente tem? Temos aqui um objeto parado em cima da mesa. Por que ele está parado? Quer dizer, a posição dele não muda. A velocidade dele também não muda, porque a velocidade é zero, né? Ele está parado, pelo menos com relação à Terra. E como ele não muda de posição, a gente pode afirmar com certeza que a força resultante sobre ele é nula, ou seja, nenhuma força age sobre ele. Isso não significa que não existe força atuando sobre o corpo. Isso quer dizer que a resultante delas não exerce efeito nenhum. Tá? Aqui nesse vaso, ele está sendo puxado para baixo pela força-peso e a mesa está resistindo à vontade dele de descer, vamos botar assim, e está gerando uma força normal para cima. Tá? Isso deixa o objeto em equilíbrio, deixa o objeto com força resultante nula, então a velocidade dele não muda, ele continua parado. Uma coisa parecida acontece com satélites que giram em torno da Terra. Quando o satélite gira em torno da Terra, ele não está aumentando a velocidade dele. Ele se mantém na mesma velocidade. Isso significa que não existe nenhuma força atuando no sentido do movimento dele. A gente vai ver mais à frente, mas a gente vai ver na próxima aula que existe uma força atuando sobre ele, tá? Que é a força centrípeta, que permite que ele gire em torno da Terra. Mas o ponto que eu quero dizer aqui é, muitas vezes o satélite se mantém com velocidade constante. Muitas vezes não, sempre praticamente. Ele se mantém com velocidade constante. E por que a velocidade dele não muda? Porque não tem nenhuma força atuando no sentido do movimento dele. Nada está puxando ele para frente nem puxando ele para trás, tá? Só indo na velocidade que ele tem, tá? Segunda lei de Newton. A primeira lei de Newton já dizia para a gente que velocidade e força têm uma relação muito íntima entre si. Por quê? Porque a velocidade não muda se não tiver força, tá? A segunda lei de Newton, ela te dá exatamente a descrição numérica disso. Ela vai dizer o seguinte, a força que atua sobre um corpo o acelera de modo proporcional. Ou aqui a gente tem uma informação importante. A força e a aceleração que atuam sobre o corpo são proporcionais. Então, se um corpo dobra a aceleração, é porque a força que atua sobre ele dobrou. Se um corpo triplica a aceleração, é porque a força que atua sobre ele triplicou. E se um corpo não tem aceleração? Se a aceleração dele é zero, ou seja, a velocidade se mantém constante, então a força também tem que ser zero, como já dizia a primeira lei de Newton. Então veja que a segunda lei de Newton acaba englobando a primeira lei de Newton, de alguma forma. E isso é expresso por essa fórmula aqui. Força igual a massa vezes a aceleração. A fórmula mais básica, depois de velocidade igual a variação de espaço ou variação de tempo. Né? Só que essa fórmula ela tem que ser usada com cuidado. Tá? Porque quando você coloca essa força aqui, essa força vai ter que ser... Na verdade, ela não tem que ser, mas é recomendável você colocar a força resultante. Porque quando você coloca a força resultante, a aceleração que você vai obter aqui é a aceleração resultante. Tá bom? Se você colocar por exemplo, o peso está atuando sobre o corpo. Tu coloca o peso aqui, tu coloca a massa aqui, coloca a aceleração e você tenta descobrir qual é a aceleração, você vai descobrir a aceleração que puxa ele para baixo. Mas às vezes ele não está acelerando para baixo, porque tem uma outra aceleração para cima que está equilibrando a coisa. Entendeu? Então, quando você usar essa equação, muitas vezes você vai preferir colocar a força resultante, porque aí você vai conseguir a aceleração total. Você vai saber para onde ela está, o que ela está fazendo, tá? Então, força é igual a massa vezes a aceleração. E força é diretamente proporcional à aceleração, como eu mencionei. Agora, olha o Newton aqui de novo. Os objetos mais pesados exigem mais força para serem movidos do que outros leves. Então, a forma mais simples de você interpretar
Segunda lei de Newton é isso. Uma coisa mais pesada precisa de mais força para ganhar aceleração. Uma coisa mais leve precisa de menos força. Simples assim. Tá? Aqui um exemplo básico. Imagina você empurrando um carro e fazendo bastante força para poder fazer ele andar. Né? Quem já empurrou o carro sabe como dá um trabalhinho. Principalmente se o freio de mão não tiver descido, né? Se ele estiver parado, com a roda parada. Agora imagina que você pega essa mesma força e aplica sobre um simples cortador de grama. O cortador de grama vai andar muito mais rápido. Imagina você empurrar um carro, ou melhor, empurrar com a força que você empurraria um carro, um cortador de grama. Entendeu? Ele vai ganhar muito mais aceleração. E por que ele ganha mais aceleração? Porque a massa dele é menor. Tá? Então, corpos que têm massa menor vão acelerar mais quando você aplica força sobre ele. Ou melhor, eles aceleram mais facilmente. Você tem que aplicar menos força para eles ganharem velocidade. E objetos de massa maior vão acelerar com mais dificuldade. Você vai ter que aplicar mais força. É por isso que massa, a massa que a gente conhece, é muitas vezes chamada de massa inercial. Porque inércia se refere ao estado em que o objeto não muda sua velocidade. Tá? Então, a massa, ela diz o quão difícil é para você mudar a velocidade de um objeto. Então, tem tudo a ver massa e dificuldade de movimento e inércia. Por isso vem o nome massa inercial. A massa, ela diz o quão difícil é você acelerar um objeto. Né? Colocando em termos de força, quanta força você precisa fazer para acelerar um objeto. Tá, mas e a terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton é a mais interessante das três. Porque ela diz o seguinte, ó. Se A aplica uma força em B, tá? Ou seja, se o cara que empurra o carrinho, por exemplo, B aplica outra força sobre A. Ou seja, o carrinho também aplica força sobre a pessoa. Tá? E qual é a qualidade dessa força? Ela tem a mesma intensidade, tem a mesma direção, ou seja, está na mesma reta, mas tem o sentido oposto. É o famoso, toda ação tem uma reação. Olha aí. Então, quando você empurra um carrinho, o carrinho te empurra de volta. Mas aí, isso é meio estranho, né? Porque você disse que um carrinho está te empurrando, então por que eu não vou para trás? Duas razões. Primeiro, massa. Né? Lembre-se, força, isso é uma coisa que eu quero que você preste bastante atenção agora. Força não é movimento. Ela causa movimento. O que move as coisas, literalmente falando, é velocidade. A gente falou na primeira aula que velocidade era uma mudança na posição. Então, o que faz as coisas mudarem de posição é a velocidade. E o que faz a velocidade surgir, aumentar, diminuir, mudar, etc.? A aceleração. E o que traz aceleração? O que causa aceleração? A interação entre corpos. Força. Tá? Então, quando a força atua sobre você, você não tem que partir do pressuposto de força está atuando sobre mim, eu vou ter que me mover. Não. Você vai acelerar, mas essa aceleração pode não ser tão alta. Pode ser tão baixa que você mal percebe. Ou pode até ser nula, se a força resultante sobre o seu corpo for zero. Tá? Como eu mencionei antes, não é porque uma força age sobre essa linguagem é também estranha. Mas não é porque uma força age sobre o seu corpo que necessariamente sua força resultante é não nula. Necessariamente você vai acelerar. Se a força resultante é nula, primeira lei de Newton, você não muda a velocidade. Tá bom? Então o carrinho te empurra, mas você ganha menos aceleração. Você ganharia menos aceleração, porque você provavelmente é mais pesado que o carrinho. Nesse caso aqui, talvez o carrinho esteja mais pesado. Mas não sei. De toda forma, o que está te segurando mesmo é o atrito com o chão. Né? A força que te empurra para trás, ela é segurada pela resistência do chão, pelo atrito com o chão. Tá? Mas se você estivesse no meio do espaço sideral e você empurrasse uma pedra, por exemplo, você ia empurrar a pedra ia para frente e você seria empurrado para trás. Por quê? Porque a força que você exerceu sobre ela exerceu sobre você, os dois ganharam aceleração, não tem resistência, então os dois vão se mover. Né? Isso não deve ser tão estranho. Se vocês pensarem, você já deve ter visto uma cena em filme, coisas do tipo, que é assim. E aí outra observação muito importante é que a força, qualquer tipo de força, na verdade, as forças sempre surgem aos pares, né? Toda vez que você tem uma força, também surge outra, porque se A interage com B, B interage com A, né? Então, exemplos básicos da terceira lei de Newton no seu dia a dia, na sua vida. Primeiro, você andando. Não só você andando de bicicleta, você num carro, num ônibus, em qualquer coisa que se move praticamente. O que você faz quando você anda? Você empurra o chão para trás. E como você empurra o chão para trás, terceira lei de Newton, o chão te empurra para frente.
Eu coloquei aqui, eu não troquei, né? Mas seria a pessoa empurrando o chão, ou seja, a força que a pessoa exerce sobre o chão quando ela empurra o chão. E aqui a força que o chão exerce sobre a pessoa. A reação, né? Você está sendo empurrado para frente. Cara, na bicicleta, a mesma coisa. As rodas da bicicleta vão girar, vão empurrar o chão para trás, e quando o chão é empurrado para trás, você é arremessado para frente, tá? Aqui, mais uma vez, eu não ajeitei essa anotaçãozinha, mas a força que a bicicleta aplica sobre o chão, tá? É essa aqui, ó, você está empurrando o chão, e em consequência surge uma força que o chão aplica sobre a bicicleta. Então seria CB. Não coloquei aqui, mas eu vou corrigir isso antes de postar os slides para você. E aqui tem um monte de explicaçãozinha para quando vocês estiverem lendo os slides, lembrarem disso que eu estou falando. Outros exemplos básicos. Como é que você nada? Como é que qualquer coisa nada, na verdade? Você empurra a água para trás, a água te empurra para frente. Quando você está lá na aula de natação, eles falam, você tem que fazer uma conchinha na mão, né? Para empurrar a maior quantidade de água possível, porque quanto mais água você empurra, mais impulso tu ganha para frente, mais força te empurra para frente. O passarinho voando é a mesma coisa. Vê aqui, ó. O passarinho está em cima de um galho, o peso dele empurra ele para baixo e o galho resiste a esse peso, tá? O galho não se quebra, então ele empurra o passarinho para cima, deixando ele parado. Mais para frente a gente vai até falar, mas é importante dizer, logo de cara, já que a gente está falando da terceira lei de Newton, que a normal e o peso não são ação e reação, tá? Elas não são ação e reação. O passarinho é puxado em direção à Terra, pelo planeta Terra. E o que acontece é que tem um galho no meio, ele não quer deixar você passar, e a resistência que ele gera, por conta das interações entre os átomos, né? Por conta da resistência, da ligação entre os átomos, não permite que o passarinho atravesse o galho. Então o galho resiste e empurra ele de volta para cima, tá? Aí eu vou falar disso mais nesse instante. Mas enfim, vê esse passarinho aqui. O passarinho pula, começa a descer, ele plana. Como é que ele plana? Tem uma resistência dual, apontando para cima. O peso está aqui puxando ele para baixo, ele vai descer. Mas ele vai descer um pouco mais lento por conta da resistência do ar. Vai descendo, veja só, a resistência vai aumentando conforme a velocidade dele aumenta, tá? Isso não é muito importante, mas eu estou falando. Agora, o que é importante? Você notar isso aqui, ó. Quando o pássaro bate a asa para baixo, ele empurra o ar para baixo. E quando ele empurra o ar para baixo, o ar empurra ele para cima. E isso dá um impulso para ele subir. Então é isso que faz o passarinho subir. O cara, ele está lá planando, bate a asa, sobe. E aí ele volta a planar novamente, desce, bate a asa, sobe e assim vai. Ele vai fazendo o voo dele. Se ele quiser subir muito, ele bate a asa várias vezes para poder acelerar bastante para cima. Tá? Mais alguns exemplos de terceira lei de Newton. Tu tá aqui pulando. Como é que você pula? O que é pulo, na verdade? Você contrai os músculos da sua perna. Os músculos da sua perna vão funcionar como uma mola. Você contrai eles, então você solta. A mola vai soltar, vai empurrar o chão e o chão empurra a mola de volta. Com isso, você ganha aceleração para cima. E aí você vai subir, tá bom? E aí chega um ponto muito importante. Voltando para aquela questão que eu falei, de força não é movimento, tá? A força ela só existe enquanto os objetos estão em contato. Então, quando você pula, no instante que seu pé, ou melhor, no instante que sua perna para de ser forçada, no instante que seus músculos param de ser forçados, ou seja, no instante que você para de empurrar o chão, não tem mais força agindo sobre você. Um erro comum é você achar que você subiu e enquanto você está subindo, tem uma força para cima. Não tem, cara. Você empurra o chão, você ganha uma força, essa força te acelera e você ganha velocidade. A partir daí, a velocidade que você ganhou vai fazendo você subir, vai mudando a tua posição. Mas aí, conforme você sobe, tem a gravidade. Uma desaceleração que diminui a sua velocidade, e aí isso sim faz com que sua velocidade diminua, eventualmente se torne zero, né, quando você chega na sua altura máxima, e a partir daí você começa a descer, porque a gravidade vai te acelerar para baixo. Então, muito importante, quando você pula, não tem uma força te empurrando para cima. No instante que você contrai a perna contra o chão e empurra o chão, naquele instante tem uma força. Mas quando você saiu do chão, não tem mais força agindo sobre você. É só a velocidade que você acumulou nesse pequeno intervalo de tempo que faz você continuar se movendo, tá? E você continua se movendo até a gravidade consumir toda a sua velocidade e aí você começa a cair. Então, se uma coisa está se movendo, resumindo, o que eu quis dizer de maneira resumida é, se uma coisa se move, não é porque tem uma força agindo sobre ela, é porque ela tem velocidade. Simples assim. Só tem uma força se tem mudança na velocidade, se tem aceleração. Muito importante isso. Arremessa uma bola na parede. Mais um exemplo.
A parede empurra a bola, empurra a parede, ó. Bola empurra a parede empurra a bola de volta. Isso faz a bola ganhar aceleração e mudar o sentido do movimento dela. Ela vem numa nova velocidade agora no sentido oposto da parede. A parede não se move porque ela está presa ao resto da estrutura e também porque ela é muito pesada. Né? Duas razões. Principalmente porque ela está presa na estrutura. Então vamos resolver essa questãozinha. Mas antes disso eu vou ver se vocês têm alguma dúvida. Tá? Ok, parece que não. Então vamos lá. Após uma cobrança de falta num jogo de futebol, a bola chutada acerta violentamente o rosto de um zagueiro. Tá aqui a foto do coitado. Olha só, olha a situação do rapaz. A foto mostra um instante em que a bola encontra-se muito deformada devido às forças trocadas entre ela e o rosto do jogador. Certo. Quais das seguintes afirmações são corretas? Primeiro, a força aplicada pela bola no rosto, ou seja, bola exercendo força no rosto, e a força aplicada pelo rosto na bola, tá? Tem direções iguais, certo? Terceira lei de Newton. Sentidos opostos, beleza, terceira lei de Newton. E intensidades iguais, beleza. Porém, não se anulam. É verdade. Isso é muito importante, inclusive. Elas não se anulam, mas por quê? Quer dizer, se você tem duas forças agindo sobre um corpo, elas não vão se anular? Vão, mas aqui as forças estão agindo sobre corpos diferentes, tá? A bola exerce força no jogador, ou seja, o jogador está sendo empurrado pela bola, e o jogador exerce força sobre a bola. Então a bola está recebendo a força do jogador. São forças contrárias, mesma direção, mesma intensidade, sentidos opostos, que estão agindo sobre corpos diferentes. Não é sobre o mesmo corpo, tá? Por isso, inclusive, você não consegue subir puxando o seu cabelo. Porque quando você puxa o seu cabelo reage, puxa sua mão para baixo. E aí, nesse caso, as duas forças atuam sobre uma pessoa, que é você. E aí as duas se cancelam. Mas como são corpos diferentes, bola, jogador, uma força atua sobre um, outra força atua sobre outra, são coisas separadas, tá? Então a primeira alternativa tá certa, não tem nada de errado nela. Olha o Vzinho aí. Eu já dei o spoiler. Ninguém viu, tá? A força aplicada pelo rosto na bola é mais intensa... Ó, não é. Já tá errado. Quer dizer, provavelmente tá errado. Mais intensa do que o quê? Do que a aplicada pela bola no rosto. Não é. Né? Terceira lei de Newton, as forças têm a mesma intensidade. A força que a bola aplica no rosto é a mesma intensidade que o rosto aplica na bola. Pronto. Não é. A força aplicada pelo rosto na bola atua durante mais tempo do que a aplicada pela bola no rosto. Não. Enquanto uma força age, tem a outra junto. As forças acontecem aos pares. Quando uma some, a outra some junto. Não é nem que elas, tipo, surgiu uma, depois surgiu a outra. Não. Surgiu as duas, de uma só vez. E sumiu as duas. Não tem na natureza, em nenhum caso, nunca foi registrado, uma força só atuando. Ou seja, sem reação. Tá? Então, falso. Não tem nada isso do que durar mais tempo. As duas duram o mesmo tempo. A força que a bola aplica no rosto, o rosto aplica na bola. Essa aqui já é um pouco mais interessante. A força da reação aplicada pela bola no rosto, bora lá. Reação aplicada pela bola no rosto. Interpretação de texto. Ou seja, a bola aplica força no rosto e a gente está falando da reação dessa força. Ou seja, a força que o rosto aplica na bola. Tá? Então, é a força que o rosto aplica na bola, basicamente, isso aqui. Então, ele está dizendo que a força que o rosto aplica na bola é a força aplicada pela cabeça no pescoço do jogador, que surge como consequência do impacto. Vamos pensar. Você recebeu uma bolada na cara, sua cara vai para trás e empurra seu pescoço. Tá? A força que a bola aplica sobre o seu rosto é igual à força que seu rosto aplica sobre o pescoço. Não é a reação, é a ação. Tá? O valor vai ser igual. Beleza, o valor vai ser igual, a intensidade vai ser igual. Mas não é a mesma força. Porque força não é só valor. Força é um vetor. Ela tem direção, tem sentido e tem intensidade. A intensidade é igual? Sim. Se tivesse dito ali, ó, a força da reação aplicada pela bola no rosto tem a mesma intensidade da força aplicada pela cabeça no pescoço, aí beleza, tá certo. Mas não é a mesma força. Tá? Seria a ação. A força que a bola aplica no rosto é a força que o rosto aplica no pescoço. Então tá errado. Só a primeira estava correta, tá? Outro exemplozinho, também básico. O peso do objeto na Lua é de 48 newtons. Determine o peso desse objeto na Terra.
É importante, então, a gente diferenciar logo isso, né? O que é peso e o que é massa. No dia a dia, a gente chama peso e massa da mesma coisa. Mas, do ponto de vista físico, o peso é a atração que a gravidade exerce, a força que a gravidade exerce sobre você. E ela é dada pelo produto da massa vezes a gravidade. Simples assim. A massa, ela é a mesma em qualquer lugar. Ela é fruto da sua característica material, dos átomos que compõem o seu corpo, tá? E esses átomos não mudam. Se você vai para a Lua, para Júpiter, para Saturno, esses átomos não mudam. Então sua massa continua igual. Quando você vai para a Lua, a massa continua a mesma, mas a gravidade muda. E essa mudança na gravidade muda a intensidade de atração gravitacional, tá? Então ele está dizendo aqui, ó, gravidade na Terra, 10 metros por segundo ao quadrado. É uma aproximação muito comum. Gravidade na Lua, 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então aqui, ó, a força-peso é dada pelo produto da massa do corpo pela aceleração da gravidade gerada pelo corpo celeste, na atração gerada pelo campo gravitacional, né? Assim, peso da Lua, igual a massa vezes a gravidade da Lua. O peso é 48. A gravidade é 1,6. Só dividir. 48 dividido por 1,6. Tu dividir por 4 em cima e embaixo, vai dar 12 e 4, né? 12 dividido por 4 dá 3. Só que aí tu tem que lembrar dessa vírgula. Fazer de cabeça assim talvez seja difícil para muita gente, tá? Então, eu só tô falando, talvez você saque o que eu tô querendo dizer. E essa vírgula vai aumentar um zero em cima, porque se você passar essa vírgula para cima, ela vira um 10. Então vai dar 30. Se vocês quiserem conferir, depois pode fazer. A massa do cara é 30. Então qual vai ser o peso dele na Terra? 30 vezes a gravidade da Terra, 10. Então vai dar 300 newtons, tá bom? A massa na Lua é igual à massa na Terra. Então, essa questão aqui ela tem dois propósitos. Ela explicar o que é peso e explicar o que é massa, basicamente. E dizer que eles estão em coisas diferentes. Tem mais uma aqui, mas eu vou responder essa aqui na instante, porque eu vi que alguém falou um pouco. Acho que é um pouco de dúvida. Minha internet caiu, perdi alguma coisa? Sim, cara, eu já falei das 3 leis. Certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vão escrevendo, que aí quando eu entrar aqui, eu já vejo. Entendeu? Eu vou continuar aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, vão digitando aí, tá? Marque a alternativa correta a respeito da terceira lei de Newton. Ela aí de novo. A força normal é a reação da força-peso. Não é. Eu falei na estante e vou explicar ainda agora o porquê, tá bom? Mas, por enquanto, só guarda que não é. Ação e reação são pares de forças com sentidos iguais? Sentidos? Não, né? São sentidos opostos, direções iguais. Lembra, o sentido é a cabecinha da seta, né? Os dois são apontados em direção diferente. Então não, B com certeza não. A força de ação é sempre maior do que a reação. Balela. As duas têm a mesma intensidade. Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e de mesmo sentido. Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e mesmo sentido. Será que essa questão está certa? Não, né? Eu até pensei durante o momento que ela estava certa, porque eu li rápido. A intensidade realmente é igual, mas o sentido não é. São sentidos opostos. Letra E. Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mas sentido oposto. É exatamente essa alternativa D, só que corrigida essa parte no final. Então é a letra E, tá? Mas por que a A está errada? Veja só isso aqui. Planeta Terra, mesa, maçã. Situação comum. Uma mesa, uma maçã. Talvez não tão grandes, mas comum. A maçã é atraída pelo planeta Terra. Por quê? Porque ela é uma massa, ela tem massa e ela está dentro do campo gravitacional da Terra, que é um campo que interage com qualquer coisa que tem massa. Então, ela vai ser atraída pela Terra. Olha só. A maçã é atraída pela Terra. Mas aí que vem a grande sacada. A força gravitacional ocorre aos pares, cara. Então, quando a maçã é atraída pela Terra, a Terra é atraída pela maçã. Agora você deve estar duvidando de mim. Né? Porque isso parece um absurdo. Como é que uma maçã está atraindo a Terra? Mas é isso. Pela terceira lei de Newton é isso. Se a Terra atrai a maçã, então a maçã tem que atrair a Terra. Terceira lei de Newton, toda ação tem uma reação. Né? De mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Mas por que a Terra não está se movendo, então? Né? Não está atraindo? Ela não se move por uma razão muito simples. A massa da Terra é muito maior do que a massa de uma maçã. A Terra é gigantesca. Ela tem uma massa gigantesca. Lembra quando a gente falou que massa é o quão difícil é para uma coisa acelerar?
A força que é aplicada sobre a maçã, como a maçã tem uma massa pequena, ela vai ganhar aceleração, ela vai conseguir ganhar aceleração. Mas a Terra, com a massa daquela, a aceleração dela é tão pequena que ela não faz diferença. Entendeu? Simplesmente não faz diferença. Mas, em alguns casos, a gente pode ver que essa atração realmente é visível. As marés, por exemplo. A Lua, ela gira em torno da Terra um ciclo de em torno de 25 a 27 dias, que é inclusive o que faz com que o mês tenha essa duração. O mês é baseado no ciclo lunar. E quando a Lua gira em torno da Terra, ela puxa a água que está mais próxima dela na direção dela. E é isso que causa as marés. Tá? Então, a Terra é atraída pela Lua? Claro, a gente sabe que a Lua gira em torno da Terra, né? Está atraído. Mas a Terra é atraída pela Lua? Também. A gente pode ver esse efeito nas marés, que acontecem nos oceanos, mares, rios, etc. Certo? Aí veja. Mas afinal, normal e peso, né? A gente está querendo explicar por que essas coisas são diferentes. A mesa também é atraída em direção à Terra. Nada diferente. A mesa é atraída em direção à Terra, a Terra é atraída em direção à mesa. A Terra não se move porque a massa é muito alta, a aceleração é praticamente zero que ela ganha, né? Então vamos olhar só o que está acontecendo na maçã e na mesa. A maçã ela é puxada para baixo. E quando ela é puxada para baixo, ela interage com a mesa, ela empurra a mesa para baixo. Mas se ela empurra a mesa para baixo, o que a mesa faz? Reage. Ação e reação. Ela empurra a maçã para cima. Tá vendo aqui? Então veja só. A maçã é puxada para baixo pela gravidade. Então o peso é a força gravitacional. Mas quando ela é puxada para baixo, ela acaba encontrando outros objetos no meio do caminho, né? Senão ela chegaria no núcleo. Ela acaba encontrando outros objetos. E esses objetos resistem ao movimento da maçã. E o resultado é que a maçã fica empurrando eles para baixo. E a única forma da maçã ficar parada e o objeto de baixo resistir é se ele aplicar uma força de volta para cima que equilibre a maçã, que tem a mesma intensidade do peso. Tá bom? Então, a normal é a reação da força que a maçã exerceu sobre a mesa. Enquanto o peso é a atração da maçã em direção ao centro da Terra. Normal e peso não são ação e reação. Inclusive, nem sempre eles têm valores iguais. Tá bom? Aplicações das leis de Newton. Vamos lá. Quando um conjunto de blocos é movido por uma mesma força, várias coisas são movidas por uma mesma força. Todos possuem a mesma aceleração. Por quê? Porque eles têm que se mover no mesmo ritmo. Se um estivesse mais acelerado do que o outro, olha o que ia acontecer. Os dois começam a se mover juntos e o outro ia começar a ir para frente. Porque ele está mais acelerado, tem mais velocidade, ele ganha mais velocidade com o passar do tempo. Tá? Então, quando eles se movem juntos, a aceleração é igual. Exemplo básico. 3 corpos, 10 kg, 2 kg, 8 kg, sendo movidos por uma força de 20 newtons. Como é que eu posso achar a aceleração de todos esses corpos? Mais uma vez, eles se movem ao mesmo ritmo. Eu posso pensar no seguinte. Imagina que esses 3 corpos são um só. Tá bom? Um único corpo de massa 20, que é 10 mais 2 mais 8. Qual seria a aceleração que esse corpo ganharia? Ok, tudo bem, Luísa, na verdade. Tudo bem. Depois eu vou disponibilizar a aula e aí vocês podem ver em casa e tal. Mais tranquilos. Então, força de 20 newtons. Está agindo sobre 3 corpos que podem ser imaginados como um único corpo de 20 quilos. Tá? Qual vai ser a aceleração? Bora lá. Segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa total vezes a aceleração do sistema. A aceleração total. A aceleração que todo mundo vai ter. Tá? Força, 20. Eu coloquei um monte de coisa de uma vez. Meu Deus. Força vale quanto? Vale 20. Então a massa total vezes a aceleração vai valer 20. Quanto é que vale a massa total? 10 mais 2 mais 8. 20. Olha só que difícil. Divide 20 por 20. 1 metro por segundo ao quadrado. Então, cada um desses blocos está se movendo a 1 metro por segundo ao quadrado. Todos se movem no mesmo ritmo. Tá bom? Quando uma força é aplicada sobre uma corda, ela responde, terceira lei de Newton, com uma tração. Vamos ver como é que isso acontece. Exemplozinho aqui maior, né? Tem um corpo C. O corpo C está sendo puxado para baixo pela Terra. Peso. Olha aí o peso de C. O corpo A também. Peso de A. O corpo B também está sendo puxado pela Terra. Mas ele comprime essa mesa, essa superfície, e a superfície reage, criando uma normal, e a força que atua na vertical é zero. Né? Porque a força que ele vai para baixo é igual à força que ele vai para cima. Nada acontece.
Quando você puxa essa corda para baixo, você puxa a corda para baixo, a corda puxa C para cima. Ação e reação, né? Isso gera essa tração T1, tá bom? Mas se você está puxando a corda para baixo, esse outro lado da corda também está sendo puxado. Então ele puxa B para frente com essa mesma intensidade, tá bom? A força que você puxa essa corda é igual a T1, e essa reação da força com que você puxa a corda, que é a força com que a corda puxa C, também vai ser T1 pela lei, terceira lei de Newton, né? Ação e reação. Do outro lado, a mesma coisa. A puxa a corda para baixo, a corda puxa A para cima, e no passo que A puxa a corda para baixo, B também é puxado para cá. Então, essa situação toda aqui que está acontecendo, tá bom? Como é que a gente pode... Voltando aqui. Como é que a gente pode encontrar a aceleração desse sistema? Mais uma vez, é o mesmo problema. Eu posso pensar nisso aqui como sendo um único corpo de massa 20. 10, 20 não. De massa 15. Desculpa, 17. Que? 10 mais 2 mais 5. Né? 17. E aí, veja, esse único corpo está sendo puxado de um lado pelo peso de C, que vai ser 50, 5 vezes 10, que é a gravidade, e puxado do outro lado pelo peso de A, que é 2 vezes 10. Então você tem um objeto de 17 quilos, imaginando isso aí tudo como uma única coisa. Um objeto de 17 quilos, puxado de um lado por 50 newtons, puxado do outro por 20. Então qual é a força resultante que atua sobre ele? 30. 50 para um lado, 20 para o outro, o que sobra são 30 para esse lado, né? Ou seja, o objeto vai pender nessa direção, né? Vai pender na direção de C, porque C é mais pesado. Então, vê só. Tá. Bora. Força resultante igual a massa total vezes a aceleração do sistema. Todo mundo se move com a mesma aceleração. Massa total vezes a aceleração do sistema vai dar quanto? Vai dar 30. 50 de um lado, 20 do outro, sobra 30, né? Imaginando tudo como um único corpo. E a massa? A massa eu coloquei 20, ou seja, eu errei. Era para ser 17. Provavelmente eu queria que ali fosse 5, né? Por isso que eu achei estranho, era para ser 20. Mas tudo bem, o importante é você entender a lógica do processo. Imagina que a massa dá 20, tá? Então você vai dividir um pelo outro e a aceleração do sistema vai dar 1,5 metros por segundo, tá bom? Essa é a aceleração do sistema todo. Aqui eu estou explicando o que está acontecendo aqui, né? E aqui eu estou falando isso. Se você quer encontrar a aceleração total, a aceleração do sistema inteiro, você usa a força resultante. Não é a força que puxa de um lado, não é a força que puxa do outro. É a força resultante. 50 do lado, 20 do outro, só tem 30 puxando. Essa é a força resultante. Usando ela na equação da segunda lei de Newton, você vai obter a aceleração resultante ou a aceleração total, que é a aceleração que todos os corpos se movem. Força resultante em A. Vamos voltar lá para a gente ver como é que está acontecendo isso? Quais são as forças que atuam sobre A? Peso de A e atração. A está se movendo para cima. Por que ele está se movendo para cima? Porque essa força aqui é maior do que aquela, então o sistema está se movendo nesse sentido. Sentido horário, né? Então, A vai ter uma força resultante que é dada por T2 menos PA. Por que T2 menos PA e não PA menos T2? Porque T2 tem que ser maior do que PA, né? Porque se ele está indo para cima, então a força que puxa ele para cima tem que ser maior do que a força que puxa ele para baixo, né? Então você vai colocar T2 menos PA. E B, T1 menos T2. Por que não T2 menos T1? Porque T1 tem que ser maior do que T2, já que eles estão se movendo para cá, tá bom? E C, PC menos T1 vai ser a força resultante em C. Porque ele está indo para baixo, então PC é maior do que T1. Isso é o que eu escrevi, digitei, coloquei nesse slide aqui. Força resultante em A, tração de A menos o peso de A. Força resultante em B, tração de B menos a tração de A, né? A tração daqui menos a tração daqui. Tração de A... É isso mesmo. Tração de B menos tração de A. Durante um momento eu pensei que eu tinha invertido, mas não. Eu não cometi outro erro. Ainda. E a força resultante em C é o peso menos a tração que puxa lá para cima, né? Usando isso, a gente pode encontrar as trações. Porque eu já tenho a massa de cada um desses corpos e tenho a aceleração de todos eles. Então, a força resultante, massa vezes a aceleração. Massa de A vezes a aceleração do sistema vai ser igual a tração menos o peso, que é 20. A aceleração do sistema, 1,5.
A massa, 2. Veja que vai dar uma coisa errada aqui. Tá? Essas trações não vão dar certo. Por quê? Porque eu errei na hora que eu coloquei a massa do sistema. Então essa aceleração do sistema está errada. Mas entenda a lógica do que eu estou fazendo. Tá? Se fosse dividir ali 30 por 17, daria alguma coisa próxima de 2. Né? Seria 1,7. Então o resultado não vai ficar tão diferente assim. Vai ficar tipo 1 ou 2 a menos do que deveria ser. Enfim, 2, que é a massa de A, vezes a aceleração do sistema, é igual a tração de A menos 20, né? Que é o peso de A. Estou pegando essa equação aqui e estou colocando aqui, tá bom? 2 vezes 1,5, 3. E aí fica a mesma coisa. Passo 20 para o outro lado, fica positivo. 20 mais 3, 23. Tração de A, 23, né? Então essa tração ali que está puxando A para cima e está puxando B para trás, né? Essa tração que está nessa parte aqui do desenho, 23. Para C, mesma coisa. Como já tenho TA, eu poderia usar tanto essa segunda equação quanto a terceira. Eu escolhi a terceira, porque eu quis. Não tem razão. Massa de C vezes a aceleração do sistema é igual tração de B. Ah, não escolhi a equação C, não. Eu escolhi a segunda equação, né? Na verdade, eu escolhi cometer um outro erro. Meu Deus, o que eu estava fazendo quando eu fiz esse slide? Porque eu usei essa equação, mas eu não... Essa é a força resultante em B, então essa devia ser a massa em B, não a massa em C. Ah, tá uma merda isso aqui, né? Mas tudo bem. Vou ter que revisar esse slide mais vezes. Tudo bem. Massa de C, 5. Se eu fosse usar essa equação aqui, aí beleza, teria massa de C vezes a aceleração do sistema. Só que o peso teria que estar na frente. Seria o peso de C menos tração de B. Né? Teria que estar invertido isso aqui. Teria que estar invertido isso aqui. Então dá pra gente resolver imaginando que isso aqui está invertido. 5, que é a massa de C, vezes a aceleração do sistema. 5 vezes 1,5, 7,5. Aí, aqui eu vou passar o 50, vai ficar positivo, vai dar 57,5, mas não devia ser isso. Devia estar ao contrário, e passava o 50 negativo, né? E aí a tração ia estar negativa porque ela ia estar no sentido contrário do movimento. O movimento está nesse sentido, a tração está indo para cima, ou seja, está puxando o sistema nesse sentido. Por isso que ela daria negativo. Eu, inclusive, botei TA aqui. Eu não sei o que aconteceu comigo. Mas a lógica é essa. Você pode pensar no sistema como um único corpo. Pega a força resultante, tu acha a aceleração de todos os objetos. Tendo a aceleração de todos os objetos, você acha a força resultante sobre qualquer um dos corpos. E aí você vê. Você faz a soma vetorial para ver qual é o valor dessa força resultante. Coloca os valores que você tiver, faz as continhas e você vai chegar nas trações. Né? Para esse exemplo. E em outras situações você chega em outros exemplos. A gente ainda tem que falar de plano inclinado. Acho que dá tempo. Eu demorei uns 10 minutos para começar, né? Uns 7 minutos. Então acho que dá tempo tranquilo. Plano inclinado não é difícil, cara. Se liga nesses 3 macetes que eu vou falar de plano inclinado, que tipo, acabou. Vai ser facílimo. O que está acontecendo de complicado no plano inclinado? O problema do plano inclinado é que o peso está puxando o objeto para baixo, mas isso não está empurrando o objeto só contra a superfície. Ele desliza. Ele não está tipo em cima de uma mesa e sendo segurado, sacou? Então ele desliza para baixo. E aí, para a gente poder entender isso direitinho, a gente vai ter que dividir esse peso em duas componentes, em 2 pedaços, basicamente. Tá? E que pedaços são esses? São os que a gente chama de peso em X, PX, e peso em Y, PY. Vê aqui, tá aqui o peso desse bloquinho. Tá? Eu imagino que todo mundo esteja vendo. Tá aqui agora o peso dele em Y. Por que em Y? Por que essa besteira? Porque o peso em Y aqui é perpendicular ao plano. Tá? O plano está aqui, perpendicular ao peso em Y. Lembra do plano cartesiano? Que geralmente o Y está na vertical e o X está na horizontal? Então, se você pensar que o plano é que esse X está inclinado, o Y vai estar aqui. Tá? E o peso em X tem esse nome porque é paralelo ao plano, né? Ou seja, como se estivesse em X, está aqui. Então, tu pegou o peso e vai dividir nessas duas partes. Mas como você faz essa divisão? Essa que é a parte que a pessoa se confunde. Primeira coisa, nota esse ângulo aqui. Tá? Como é que esse ângulo aqui é igual ao ângulo de inclinação da rampa. Mas por que é igual? Olha muita atenção esse desenho. Olha esse desenho agora. A rampa está mais ou menos assim, ó, inclinada assim, certo? Imagina que tu girasse essa rampa assim, até ela ficar desse jeito. O ângulo que estava aqui, ficou aqui agora.
É exatamente o que está acontecendo aqui. Olha o peso e olha a componente em Y aqui. Vê se elas não são a mesma coisa se você girasse o plano assim. Então, com isso, você já sabe onde é que está o ângulo. É só girar o plano até ele encaixar exatamente do jeito que está as forças aqui. Aí você sabe onde está o ângulo. Mas sei onde é que está o ângulo. E agora? Para calcular a parte em x, você vê. Essa é a parte do peso que está colada no ângulo. Então, você vai usar cosseno do ângulo. Peso vezes cosseno do ângulo. Essa é a parte que está separada. Seno. Pronto. Esses dois macetes você já fez tudo o que você precisava de plano inclinado. Pegou o peso, dividiu nas componentes. Vê onde é que está o ângulo, pega a superfície, dá uma girada assim na sua mente, né? E aí você vê, quem está grudado no ângulo, cosseno. Quem está separado, seno. Pronto, acabou. Importante ressaltar que aqui a normal, olha só, ela está oposta ao peso em Y. Por que ela está nessa posição? Porque agora, a normal, lembre-se, ela é uma reação da superfície. Você aperta a superfície arremessa você de volta. Né? Ação e reação. Então, esse peso em Y é o que está pressionando a superfície completamente. E aí a normal vai ser exatamente o que repele essa pressão. Né? Pensem como esse outro peso aqui, o peso em X, não está empurrando o chão de maneira alguma. Né? Ele está puxando o bloco para baixo e não está empurrando o chão. Então é só isso, cara. Plano inclinado, pega o peso e divide em duas partes. Tá? Uma parte paralela ao plano, outra parte entrando no plano com tudo. Vertical. E aí você lembra, pega o plano, dá uma inclinada mental, vê onde é que o ângulo está, o que está junto do ângulo, cosseno. Colado, né? Colado no ângulo, cosseno. Separado, seno. Pronto, já era. Olha esse exemplo aqui. Já botei logo um exemplo grande mesmo, que é para já ir com tudo mesmo, essa questão. Uma construtora prepara um palco para uma apresentação que ocorrerá à noite. Durante o processo, um dos maiores desafios é levar o piano para cima do palco. Né? O piano é bem pesado e bem frágil. E caro. E nesse momento, certo, até mais, Poliana, tá? E nesse momento, um dos funcionários sugere a seguinte ideia, né? O sistema abaixo. O piano, que é esse aqui, né? Não é um sistema abaixo, é um sistema ao lado. O piano de 200 kg pode ser submetido até 800 N de força, sem quebrar. Se você ultrapassar isso, ele quebra. E o piso está tão limpo que o coeficiente de atrito é desprezível, ou seja, não tem atrito, praticamente, tá? A gente vai ver como é que a gente lida com situações com atrito na próxima aula. Por enquanto, ignora atrito. Qual é a tração máxima que pode ser aplicada sobre a corda para levantar o piano? Ou seja, qual é a maior tração que esse cara vai poder puxar aqui essa corda para o piano subir? Vamos lá. Olha o piano primeiro, né? Peso está para baixo, divide aqui. Peso em X, peso em Y. Peso em Y, peso em X. Pega pega aqui a superfície, inclina. Você vê que o ângulo está entre o peso Y e o peso normal. O cara que está junto do peso, cosseno. O cara que está separado, seno. Pronto, já vi isso aqui. Se esse piano está em equilíbrio, então a tração tem que ser igual ao peso em X. Esse peso em Y nem importa. Tá? A tração tem que ser igual ao peso aqui. Eu botei a normal aqui só para a gente lembrar que a normal ela está nesse sentido. Ela não está para cima. Ela não está se opondo ao peso. Ela está se opondo ao peso em Y. Então, tração é igual a esse peso. Vamos primeiro calcular a força com que o piano puxa a corda, né? O peso X. Calculando o peso X aqui, ó. Eu coloquei R aqui. Faz. Peso X, R. É o peso vezes o cosseno. Quanto é o cosseno de 30? Né? Eu coloquei como sendo meio. Peraí, o quê? Não era para ser cosseno, era para ser seno. Que? Eu tô louco nesse slide. Não era para ser cosseno, era para ser seno. Tá? Peso vezes o seno de 30. Inclusive, eu até botei o número certo. Ou seja, eu estava vendo coisas aqui. Por quê? Peso. 200. Massa do piano, né? Massa do piano. Eu coloquei aqui que ele pesa... tá. Piano tem 200 quilos, tá? Achei que eu tinha botado que ele pesa. Eu ia me matrizar de novo. Porque, porra... 200 vezes 10. Peso do piano. Massa vezes gravidade. E quanto é o seno de 30? Ignora esse cosseno aqui. É seno. Seno porque é esse cara aqui, ó. Que tá separado. Seno. Quanto é o seno de 30? Meio. 1 sobre 2, né? Tem aquela musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2 e tal. Isso é coisa do professor de matemática. Não é mais problema mesmo. 200 vezes 10
2.000. Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que tirar a metade, cara. Metade de 2.000 é 1.000. Pronto, você já sabe quanto é o peso em x, 1.000. E esse valor tem que ser igual à tração, né? Porque o objeto está em equilíbrio. A tração está puxando ele para cima, o peso está puxando ele para baixo, está em equilíbrio, tá? Então, quanto à tração é 1.000. Mas eu quero saber qual é a tração que o cara puxa a corda. E não a tração com que o piano está sendo puxado. Como é que a gente vai saber isso? Observe. Focar aqui no cara puxando a corda, tá bom? A tração aqui está puxando... Essa tração aqui é que está puxando o... Certo, até mais, Sandy. Essa tração aqui é a que está puxando o piano. Na verdade, aqui o piano está puxando, né? O piano está puxando a corda para baixo. Essa tração é a reação, ou melhor, é a ação do piano. O piano está puxando a corda para baixo, a corda está vindo com essa tração, né? Ela é igual a essa outra tração aqui. Porque é ação-reação. O piano puxa a corda puxa o piano, então essa tração aqui e a tração aqui que eu coloquei são iguais. E quanto é que vale essa tração? Ela é igual ao peso em x. Né? Na pior das hipóteses. No mínimo isso, né? Agora veja, aqui do outro lado, olha para essa poliazinha aqui, essa bolinha aqui. Tem a tração puxando ela num sentido, mas tem outras duas trações puxando ela no outro. Olha só que coisa. Como essa polia está parada, ela não vai mudar de posição, a gente vai dizer que a soma dessas trações é igual a essa tração maior. E aqui eu escrevi isso. Certo, tudo bem. Depois eu vou tentar disponibilizar isso aqui e aí vai dar tudo certo. Força resultante dessa poliazinha aqui vai ser tração em T menos 2 vezes T1. Tanto faz se você coloca 2T1 menos T nesse caso, porque vai dar zero, né? A força resultante. E a conclusão principal, que eu até já falei, é isso aqui, ó. A tração que tem de um lado é igual ao dobro dessa aqui. Isso é muito importante. Toda vez que você tem uma polia desse jeito aqui, você puxa ela pelo centro, tá? Essa força que você estava exercendo aqui, ela vai ser reduzida pela metade. Tem até uma questão do Enem que o cara tá puxando tipo 5 polias e no final você reduz a força em 10 vezes, né? Porque cada polia vai reduzir a força pela metade. Na verdade, não é nem 10 vezes, é em 2 a quinta vez, né? Porque é metade, depois metade, depois metade, metade, metade. Você divide 2 por 2, enfim. O que eu quero dizer é, a força que esse cara quer ter que exercer é metade dessa tração. E quanto é que vale a tração? 1.000. Quanto é metade? 500. Então, se ele puxar essa corda aqui com 500 newtons de força, tá feito. Tá bom? Eu acho que eu esqueci alguma coisa. Ah, sim, eu esqueci um pequeno detalhe. Tá, tudo bem. De fato, se ele puxar essa corda com 500 newtons, o piano vai subir, tá? Só que ele vai subir com velocidade constante, porque a tração vai ser exatamente igual ao peso, tá? Então ele vai ganhar uma velocidadezinha quando ele começar a puxar, e aí ele vai começar a se movimentar com velocidade constante, porque os dois são iguais. Força resultante sobre o piano é nula, primeira lei de Newton, né? Velocidade constante, não muda, não acelera, tá. Só que eu coloquei um limite. Certo, tudo bem, Dalisson. Tá? Tudo bem. Só que eu coloquei um limite. Por quê? Porque você está puxando o piano, você não quer que ele demore muito para subir, né? Porque força constante, você prefere que ele acelere, que ele suba mais rápido. E o máximo que você pode aplicar de força sobre o piano é 800. Ou seja, a maior diferença de força que o piano pode ter é de 800 newtons. Então, se tu pegar a tração menos o peso em x, o maior valor possível é 800. Quanto ao peso em x? 1.000. Então, quanto é o maior valor que a atração vai ter que ter para ele subir? 1.800, né? Que é 800 a mais. Se for mais do que isso, o piano quebra. Vai ser torado no meio, né? Então, no máximo, tu pode colocar 1.800 newtons de tração nessa corda aqui. E se você coloca 1.800 newtons de tração, você tem que puxar isso aqui com quanto? Com metade dessa força, que é 900 newtons. Tá bom? Então, muito importante você lembrar do plano inclinado, dividir lá as componentes. Mais importante ainda você lembrar, na verdade, tão importante quanto, você lembrar da polia. A polia, desse jeito aqui, com o centro ligado a uma coisa e duas cordas aqui, ela divide a força pela metade. Se você tiver que mexer essa força aqui, essa força vai diminuir pela metade. Curiosidadezinha, né, para a gente terminar a aula. E para onde é que vai essa outra metade?
Virou magia? Ela tá dobrando do nada? Não. É porque metade dessa força está sendo exercida pelo teto. O teto está seguro de alguma maneira, por suporte e tal, e essa força está sendo exercida pelo teto. Tá? Então o teto segura metade da força e você faz a outra metade. E é isto. Acabou.